Salmo 37. Diz assim a palavra do Senhor: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Vou seguir mais um pouco. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembainham a espada e preparam o arco para baterem o necessitado, o pobre, para matarem os que andam na retidão, mas as suas espadas irão atravessar-lhe o coração e os seus arcos serão quebrados. Deus da glória, Pai celestial, em nome de Jesus, nós te louvamos por este milagre desta noite, Senhor, de podermos estar juntos aqui em Tua presença, reunidos no nome santo do Senhor Jesus Cristo, lendo a Tua palavra, esperando ouvir a Tua voz. Por isso, Senhor, suplicamos a Ti, troveja sobre nós, fala conosco, manifesta a Tua graça e o Teu poder. Meu Deus, suplanta, Senhor, minha incapacidade, Senhor, e ministra sobre nós e através da minha vida a Tua palavra, a Tua vontade. Toca os nossos corações, fala conosco, Pai. Precisamos urgentemente Te ouvir, precisamos urgentemente, Senhor, ó Deus, ó Senhor, da Tua palavra, da Tua direção, do Teu renovo, da Tua salvação. Tu és o nosso Deus, Tu és o único Deus verdadeiro, e nós suplicamos a Ti, derrama sobre nós nessa hora, Senhor, do Teu poder através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Irmãos, nós vivemos dias revoltantes, angustiantes. Nós vemos tribunais injustos, nós vemos pessoas mais em postos de poder, nós vemos ações no mundo colocando a vida de milhares, de milhões de pessoas em risco, como por exemplo o que aconteceu há pouco tempo no Afeganistão, onde as tropas americanas saíram e o Talibã herdou toda a massa bélica que os Estados Unidos havia levado para o Afeganistão, ficou na mão de um grupo terrorista. Centenas e talvez milhares de cristãos já foram mortos no último mês no Afeganistão, por professarem sua fé em Cristo Jesus. Pessoas que trabalharam para o governo americano como tradutores, como pessoas lá do Afeganistão, pessoas afegãs, foram mortas. Quanta injustiça neste mundo. Vi uma foto de um dos helicópteros que o presidente americano deixou lá para o Talibã,
carregando uma pessoa enforcada pelos céus, pendurada pelo pescoço. Quando estive em Moçambique, vi um vídeo de um missionário que tinha ido a Angola durante a guerra civil de Angola, um missionário, um servo do Senhor, e ele teve acesso a esse vídeo, onde um grupo angolano, entrando numa tribo rival de angolanos, prenderam seus pais, colocaram eles ao redor das crianças, pegaram as crianças pequenas, de 2 anos para baixo, colocaram no pilão. Você sabe o que é pilão? É onde se tritura grãos. Colocaram crianças no pilão e pilaram as crianças na frente de seus pais. A maldade humana é assustadora, e se não fosse o Espírito Santo que habita nesta terra, o mal seria apenas ainda mais intenso. Se não fosse a graça de Deus sobre nós, o mal seria ainda mais terrível, avassalador. Vemos muita injustiça, e isso mexe com a gente. Ficamos irados, ficamos com raiva, ficamos magoados, ficamos feridos, ficamos inquietos, começamos também a querer reagir, não com as armas certas, e passamos a ter raiva de algumas pessoas, a desejar um mal para outras pessoas. Quando sabemos que determinada autoridade, determinado político fez um ato mal, perverso, como por exemplo, durante essa pandemia, houve governadores, prefeitos que desviaram dinheiro de respirador. Meu Deus! Compraram respiradores que não servem para nada, para desviar o dinheiro. Isso causa tanta indignação. E era uma situação muito semelhante que Davi tinha por vistas quando escreveu este salmo. Porque quando nós olhamos para o mundo, nós vemos injustiça, vemos injustiça, vemos injustiça, vemos maldade. E o Senhor usa Davi, diz assim: Davi, eu tenho uma palavra para você e através de você. E o Senhor começa a falar com ele a diferença entre o justo e o ímpio, isso é, entre aquele que ama o Senhor, que crê no Senhor, que se submete ao Senhor, que ama a Deus, e aquele que se opõe ao Senhor, aquele que é mau, aquele que tem prazer na maldade, aquele que se alimenta da injustiça. E o Senhor diz para Davi, e através de Davi para mim e para você, não permanecerá assim. O que o Senhor diz para Davi é: Davi, eu estou no controle de todas as coisas. Eu quero falar para você e para o meu povo, eu não estou alheio às injustiças, às maldades, eu não estou alheio à perversidade que assola a humanidade. Eu sou Deus de toda a terra e de todo o universo. E o Senhor, irmãos, Ele é tão justo e maravilhoso, que Ele não vai fazer alguma coisa, Ele já fez. Tanto que está escrito que haverá um dia que o Senhor já planejou, onde o Senhor dará fim a todo o inferno, todos os demônios, todos os homens maus. Deixa eu abrir um parênteses aqui sobre homens maus. Há pessoas que não conhecem a Deus, ok, mas há pessoas que detestam Deus. Tem pessoas que militam contra Deus, rosnam de raiva. Não é porque a pessoa está endemoniada, é porque ela é má. Infelizmente o mal existe. Às vezes nós ficamos pensando, não é possível que essa pessoa dorme tranquila. Uma pessoa que desvia dinheiro de respirador e sabe que pessoas vão morrer asfixiadas, crianças, mulheres, homens, jovens, vão ser ceifados da sua oportunidade de prosseguir na vida. Não é possível que aquela pessoa durma tranquila. Deixa eu falar com você, ela dorme.
ela não se importa, ela não quer saber de você. Deixa eu te dar um exemplo. Como que é o nome daquela menina, Ristoff? O primeiro nome dela, qual é? Susana Ristoff. Susana Ristoff planejou o assassinato dos seus pais, participou do assassinato. Seus pais foram mortos à paulada. No dia seguinte ela estava no velório, fazendo cena. Um dia depois estava no churrasco com os assassinos de seus pais. Essa pessoa não estava endemoniada, ela é má, é perversa. Satanás, ele aproveita, ele se ladeia com essas pessoas. Claro, a Bíblia fala sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Irmãos, existem os filhos do diabo, existem os perversos, os maus. Então o Senhor, Ele sabe que nós estamos neste mundo, no mundo de trevas, e Ele diz para mim e para você: olha, o mundo jaz do maligno, o mundo está nas mãos do maligno, ele opera neste mundo, mas o Senhor está acima de todo o universo, o nosso Deus. E para que nós não caiamos na cilada de usarmos as armas erradas, de ficarmos angustiados, fatigados, de ficarmos cheios de ira, de fúria, de nos deixarmos levar por desejos maus e até mesmo pela falta de esperança, de expectativa de um futuro melhor, o Senhor para e fala com Davi: Davi, fala para o meu povo não se aborrecer por causa dos homens maus, porque eu vou julgá-los, eu vou ter com eles. E o primeiro verso diz assim: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. E no lugar de você se aborrecer com os homens maus, o que o Espírito Santo instrui Davi a fazer, lá no verso 4, no verso 3, confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. O Senhor está nos instruindo, Ele está falando: eu sei quem é o trigo, eu sei quem é o joio, eu sei quais são aqueles que me amam, eu sei quais são aqueles que me odeiam, eu sou o Deus que sonda os corações, eu estou no controle, você não precisa se aborrecer. Irmãos, quando nós começamos a saber das notícias, olha, deputado fulano fez isso, senador fulano fez aquilo, o juiz do Supremo fez aquilo outro, o presidente de tal nação fez aquilo outro, o presidente da Venezuela fez aquilo, os angolanos pilaram crianças, o Estado Islâmico colocou cristãos dentro de uma jaula e colocou eles aos poucos dentro de um rio profundo, até eles se afogarem. Essas coisas vão nos adoecendo, vão criando em nós uma animosidade que não vem de Deus, e o Senhor diz: para de se aborrecer com os homens maus. E há até pessoas que dizem assim: olha, eu tenho feito tudo certo, estou passando dificuldades, e essa pessoa que rouba, essa pessoa que é desonesta, olha aí o carrão que ela tem, olha aí como que ela está se dando bem. E o Senhor diz para mim e para você: isso é passageiro, isso dura pouco. O Senhor, Ele está no controle, Ele é o justo juiz, Ele tem controle de tudo isso, irmãos. Para de ter inveja do homem mau. Certa vez eu cometi um engano ao fazer o meu imposto de renda, e eu esqueci de declarar alguma coisa, mas era algo irrisório, algo em torno assim de R$500, e como muito ocupado com outras coisas, não me dei conta, de olhar no site da Receita se tinha dado tudo certo. Como eu fiz tudo certo na minha cabeça, eu parti do princípio que estava tudo
ok, que eu estava aqui com o chamado leão, que não é leão coisa alguma, o único leão é o leão da tribo de Judá, amém, irmãos? E aí depois chega uma carta na minha casa, dizendo que eu tinha um problema com a Receita Federal. Fui lá, entrei na internet e realmente tinha. Eu falei, meu Deus, fui até a Receita, eu fui tratado como um meliante, eu fui tratado como um bandido, e na minha cabeça eu até falei para a atendente, eu falei, olha, você tem que me respeitar, eu sou um cidadão brasileiro, os ladrões estão aí, roubam, e vocês não fazem nada, e eu que pago meus impostos. Fiquei revoltado, irmãos, meu Deus, porque uma pessoa com poder e com autoridade, quando ela pode fazer alguma coisa contra você e ela tem prazer em fustigar o outro, ela usa desses expedientes para não só cumprir a lei, mas te esmagar com a lei, né? E o que o Espírito Santo fala para mim e para você hoje? Olha, para de se aborrecer com isso, confia no Senhor, confia nele, faz o bem. Confia que o Senhor, Ele tem controle de todas as coisas, Ele vai proteger você, vai proteger sua família, e aqueles que foram martirizados, porque creem no Senhor, o Senhor está cuidando deles. Diz Apocalipse, que a alma desses santos de Deus, que foram martirizados pela sua fé em Cristo Jesus, estão na base do altar, no lugar de destaque, de alegria, de consolação, na presença do Altíssimo. E o Senhor traça a diferença neste salmo entre aquele que se opõe a Deus e aquele que deseja o Senhor. E ele diz assim, olha, você que deseja o Senhor, confia no Senhor, faz o bem. Porque às vezes nós olhamos para a nossa sociedade e concluímos que não adianta fazer o bem, não adianta fazer as coisas certas. E eu quero te dizer nessa noite, adianta sim. Essa é a vontade de Deus para você, que você seja justo, que você seja correto, que você seja honesto, que você seja íntegro, que você respeite, que você ame, que você seja luz no mundo de trevas, luz no mundo de trevas. E você diz, meu Deus, não há segurança neste mundo, mas o Senhor, Ele abre aqui a sua palavra e diz, olha, faz o bem, confia no Senhor e você desfrutará segurança. E eu lembro de uma canção antiga que diz, que segurança sou de Jesus, e já desfruto gozo da luz, sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva, glória dos céus. Canta minha alma, canta minha alma, canta ao Senhor, te adoramos, rende-lhe sempre a ardente louvor. Não vou seguir na próxima nota. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Não é a Polícia Federal, não é a Polícia Militar, não é a Polícia Civil, não é o Exército, não é a Aeronáutica, nem a Marinha. Deixa eu te dizer, não é o presidente da República. A tua segurança está em Jesus. Confia nele e você vai viver em segurança. Diz mais o Senhor, deleite-se no Senhor, em vez de você ficar olhando para essas maldades, em vez de você ficar enchendo o teu coração de ira e de raiva, alegre-se no Senhor, tenha prazer no Senhor, busque a presença de Deus, se envolva com a obra de Deus, faz a tua parte. Não importa se o mal está prosperando de um lado, você que conhece a Cristo, que ama o Senhor, você que deseja servir a Deus, abraça a missão que o Senhor te deu e deleite-se no Senhor, alegre-se nele. E sabe qual é a promessa para aqueles que se deleitam no Senhor, para aqueles que têm prazer no Senhor? Porque deleitar-se é ter prazer no Senhor.
A promessa de Deus para aqueles que têm prazer nele é que ele atenderá os desejos do teu coração. Quantos têm aqui alguns desejos no coração que só o Senhor pode realizar? Eu profetizo sobre a tua vida: alegre-se no Senhor, e o Senhor vai realizar os desejos do teu coração, a salvação da tua casa, novas portas. O Senhor vai te abençoar. Ele é o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que restaura famílias. Ele é o nosso Deus. Alegre-se nele. E o Senhor continua falando através de Davi: entrega o teu caminho. Às vezes nós achamos que nós temos algum controle, né? Às vezes eu participo de alguns grupos, no Twitter. Eu não tenho seguidores, mas eu sigo algumas pessoas para ter alguma informação, e eu tomei uma decisão semana passada de abandonar vários desses grupos, porque estavam enchendo o meu coração de ira. Às vezes a gente acha que, não, se eu retuitar isso aqui, se eu espalhar essa notícia, vai haver mudanças. Olha o que a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Você não tem controle, mas o Senhor tem. Entrega ao Senhor. Em vez de você ficar usando rede social, alguma coisa, não que você não possa usar, use, Deus te abençoe aí na rede social. Mas sabe o que você tem que fazer? Entregar a quem? Ao Senhor. Você tem como passar um Twitter para o Senhor? Tem como passar uma mensagem de Telegram para o Senhor? Você tem, Jesus tem Face? Tem? Escrito assim, olha, Jesus Cristo, o Salvador do mundo, aquele que morreu pelos pecadores. Tem? Não. Como que a gente fala com Deus? Ora, clama a Deus. Pode ser a oração de segundos, como Neemias fez. De você ver uma notícia dessa, em vez de você se angustiar, se irar, você: Senhor, tu estás no controle de todas as coisas, está vendo essa maldade aí? Opera, Senhor, impede esse mal. Eu confio ao Senhor, eu entrego essa situação a Ti, eu entrego a minha vida a Ti. Se você está aqui nessa noite, eu quero te dizer: entrega a tua vida a Jesus, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu coração ao Senhor, e Ele vai cuidar de você. A proposta, na verdade, o convite do Senhor é: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Ele agirá. Quantas vezes nós vemos na história do povo de Deus, homens que tinham promessas de Deus, promessas de bênção, como Abraão. O Senhor falou para Abraão: Abraão, eu vou fazer de você pai de muitas nações. Só que a esposa de Abraão era o quê? Estéril. E aí Sara falou: não, Deus está demorando muito, vou dar uma forcinha para Deus. E aí dá muita coisa errada, traz muita dor, traz muito sofrimento. Para de querer você fazer, entrega ao Senhor, confia nele, deixa Deus agir, espera o tempo de Deus, espera o tempo do Senhor, clama por Ele, e Ele vai operar. Ele é fiel, irmãos. Quantos de nós somos injustiçados? Eu vou falar sobre o imposto de renda de novo. Irmãos, nós pagamos muito imposto. Eu fiquei abismado ao saber que na refinaria a gasolina é R$2 o litro, só que chega para a gente na bomba a R$6,50 aqui em Macaé, né? R$7, R$6,90. 7 quanto já? Ou os revoltados também comigo? 7 tanto, pastor. Pelo amor de Deus. Eu falei para o Jael tem uma mania de pesar. Eu falei: meu filho, R$7. Pai de leve, deixa o carro acelerar naturalmente, deixa o vento soprar ao nosso favor. Deixa o vento soprar a nosso favor aí, empurrar esse carro. Não é muita injustiça, irmãos? O que é feito com esse recurso? Meu Deus. Fiquei sabendo que nós
mandávamos todos os anos para Cuba 10 bilhões de reais, enquanto muitos brasileiros passavam fome, não tinham medicamento, não tinham recursos, hospitais em frangalhos. Meu Deus! Aí você fala assim: meu Deus, é muita injustiça. Olha o que o Senhor diz aí no verso 6: Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Agora olha para mim, irmãos, se não fosse Jesus, haveria algum justo aqui? Haveria algum inocente aqui? Você acha que você é melhor do que aquele político que fez isso ou aquilo outro? Então a palavra do Senhor aqui está nos chamando a atenção para uma coisa maravilhosa, que em vez de a gente ficar julgando os outros, nós devemos olhar para nós e dizer: Senhor, tem compaixão de mim. Sabe por que hoje nós podemos ser chamados justos? Porque o Pai, o próprio Deus, por amor a você, enviou o seu Filho para cumprir a justiça que nem eu nem você cumprimos. Porque se nós pararmos para pensar, quantos de nós em algum momento também fizemos aquilo que Deus reprova, ou cometemos uma injustiça com uma pessoa? Num almoço aqui na igreja de final de ano, anos atrás, antes da pandemia, uma pessoa que preparou um feijão fradinho aqui. Aí teve uma outra pessoa que pegou, experimentou o feijão fradinho e falou para a pessoa que estava do lado de atrás: não come não, está azedo. Aí a pessoa que estava atrás, sabe quem era? O dono do feijão. Falou: não está azedo não, eu fiz hoje de manhã. Irmãos, é só pela graça. O que o Senhor está querendo dizer aqui? Que você é justo. Se você crê no Senhor Jesus, Ele perdoa os teus pecados. Se você fizer aquilo que é reto diante de Deus, mesmo que este mundo seja injusto com você, o Senhor vai deixar claro que você é dele, que você pertence ao Senhor, que você foi comprado com o sangue de Cristo Jesus. Quando um demônio olha para você, se você crê, se você entregou sua vida ao Senhor, quando o demônio olha para você, sabe o que ele vê? O selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo. Ele pode rondar, cirandar, mas ele não pode entrar em você, porque você é templo do Espírito Santo. E por que somos? Porque somos bons? Não, porque Cristo morreu na cruz do Calvário e nós cremos nele, e todo aquele que nele crê será salvo e é feito justo. A justiça que o Senhor cumpriu na cruz do Calvário, pagando os meus pecados e os teus, é imputado sobre você. E o Senhor diz: justo. Rosângela é justa, Lindsay justa, Adriano justo, justificado, 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 lavado, remido, salvo. Então fica tranquilo que por mais injustiça que você sofra nessa terra, o Senhor vai deixar claro como o sol do meio-dia que você é justo. Então quando você fizer algo de bom, não faça para as pessoas verem, porque as pessoas vão ver, porque as pessoas vão achar. Faça porque o Senhor, Ele merece que você o louve, o honre, o glorifique, fazendo aquilo que é certo, aquilo que é justo, porque Ele pagou um preço para te justificar. Nós vivemos dias de cansaço, né, irmãos? Esse mundo que vivemos, ele nos cansa. Ele nos cansa. As injustiças, as maldades nos cansam. E o verso 7 nos traz um outro convite maravilhoso e diz: descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Para de se angustiar tanto, olhando o que o perverso faz, o que o mal faz, o que o senador tal fez. Isso está adoecendo a gente, irmãos, está tirando a nossa paz, está tirando a nossa paz. Sabe, o Espírito Santo de Deus me manda te dizer: descansa no Senhor. Você crê que o Senhor é o Rei da Glória? Você crê? Você crê que Ele está no trono de glória? Diga amém.
Você crê que o nosso Deus tem todo o poder e toda a autoridade? Você crê que Ele é o Alfa e o Ômega? Você crê que os olhos do Senhor estão sobre todos nós? Você crê que a palavra do Senhor vai se cumprir? Descansa no Senhor. Descansa no Senhor, aguarde por Ele, tem paciência. Nós sofremos porque nós somos impacientes. Nós queremos ver o juiz fulano na cadeia, nós queremos ver, tal atitude. Irmãos, tem paciência, ora. Apresenta ao Senhor, clama, faz a tua parte. Ora, se a igreja se voltar ao Senhor, se a igreja fizer o que é correto, se a igreja pregar a palavra, se a igreja for de fato igreja do Senhor, amados do Senhor, se nós voltarmos ao primeiro amor e amarmos a Deus de todo o nosso coração, é isso que vai mudar vidas, famílias, pessoas, governos. É a luz de Cristo através da minha e da sua vida, amém? O Senhor fará isso, então descansa. Eu vou te fazer um convite agora, inspira aí, descansa no Senhor. Às vezes a gente está nervoso. Quando eu fico nervoso, minha carne toda treme, irmãos. Parece que eu estou tendo um streamlink. Descansa no Senhor. Se aborreça. Porque esse grupo está avançando, essa maldade está crescendo. Vamos pregando o Evangelho, vamos orando, vamos fazendo a nossa parte, vamos sendo igreja, vamos fazendo o que é justo, o que é correto. Dá a César o que é de César. Um leão que é 30%, entrega para o leão, o Senhor vai te dar o resto. O Senhor vai te suprir no que você precisar. Ele vai multiplicar o que fica com você. Ser fiel ao Senhor no seu dízimo e na sua oferta, e pode ter leão, pode ter onça, pode ter o que for, você vai ser próspero. Nada vai poder impedir isso. O Senhor é o Deus que multiplica 5 pães e 2 peixes para alimentar milhares. Ele pode suprir as tuas necessidades, qualquer que seja. Confia nele, descansa nele. Para de se aborrecer com aqueles que maquinam o mal. Você conhece pessoas no nosso país que maquinam o mal? Eu conheço, irmãos. Eu vou ser verdadeiro, que eu tenho vontade de chegar perto deles, de dar um pescoção, fazer um negócio assim, de dar voz de prisão. Passou até pela minha cabeça um tempo passado para fazer concurso para a Polícia Federal. Olha quanta bobagem passa na nossa cabeça, né? Só Jesus vai ter misericórdia. Imagina o pastor Polícia Federal, está preso. Se converte agora, então já sabe. Vou te dar uma chance. Se arrepende dos seus pecados. Maldito miserável. E o Senhor diz para mim e para você, não se aborreça com o sucesso daqueles que fazem o mal, daqueles que maquinam o mal. E olha que receita o Senhor nos dá nessa noite para uma vida de paz, para a vida do justo. Olha aí, verso 8: evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva, meu Deus, o Senhor está falando contigo, Ele está falando comigo. Evita a ira, para de alimentar o teu coração com aquilo que está te dando raiva. A palavra de Deus diz que você pode até ter raiva, pode até se irar, mas não dê lugar à ira para você pecar, para você desejar o mal. Não é verdade? Você pode orar, Senhor, tira os filhos do diabo lá do Senado, pode, mas você não pode orar do tipo, Senhor, destrói esses homens, arrasa com eles. O Senhor não ouve essa oração feiticeira, não ouve. Ele ouve a oração do justo, que diz, Senhor, tira eles daí, move eles dessas cadeiras,
tem misericórdia dos pobres, tem misericórdia do povo, tem compaixão de nós, tem compaixão da tua igreja, o Senhor ouve a tua oração. Mas quando você se enche de ira, se enche de raiva, e você, começa a adoecer, o Senhor diz: olha, isso daí não produz nada de bom, isso daí só vai te levar ao mal. Você vai ter hipertensão. Você sabe, quando a gente está com muita raiva, e essa raiva a gente não pode fazer nada a respeito, isso pode desenvolver um tumor, um câncer, pode desenvolver doenças psicossomáticas, pode fazer você entrar em depressão. Se você olhar, irmãos, preste atenção, se você parar para olhar só a maldade do mundo, você não vai querer nem viver, nem sair de casa. O índice de suicídio está assustador, porque as pessoas, elas estão sem esperança, angustiadas, adoecidas pela própria maldade do mundo, não tem prazer em viver. Mas se você ouvir a voz do Espírito nessa noite, você vai entender que há esperança em Cristo Jesus. Não se limita a este tempo, não se limita a esta geração. O Senhor está no controle de toda a história, de toda a história. Quando Domiciano queimou nossos irmãos nas ruas de Roma, fazendo deles instrumentos de iluminação pública, você sabia que era isso? Os cristãos do primeiro século, a gente fala tanto de Nero, mas esse homem chamado Domiciano, servo do diabo, ele matou tantos cristãos que Roma ficava iluminada à noite do número de pessoas que eram queimadas vivas em postes ou empaladas. Onde está Domiciano? Onde está Nero? Onde está? Onde está Hitler? Onde estão esses homens? Que será deles no dia do juízo? Se não se arrependeram dos seus pecados, eles estão na porta do inferno, aguardando a volta de Cristo para entrarem. Então, vamos entregar ao Senhor. Quem é o juiz? É o Senhor. Então você deve se alegrar e falar: Senhor, eu sei que Tu vais julgar todas essas coisas, eu entrego a Ti, eu não vou mais mirar, me angustiar, não vou mais deixar isso me adoecer, eu vou confiar em Ti. Sabe por quê? O Senhor diz para mim e para você, lá no verso 9: pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por... Aleluia, diga glória a Deus. Quando o Senhor fala terra por herança, Ele está apontando para os céus, para os novos céus e nova terra. Quando o Senhor fala terra por herança, se você ler este salmo todo, Ele vai repetir diversas vezes: receberá a terra por herança, receberá a terra por herança, receberá a terra por herança. Sabe o que o Espírito Santo está nos dizendo através dessa palavra? Não se deixe levar pela sua raiva, pela sua fúria, pelo seu descontentamento com o que os maus fazem. Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, porque Ele tem planos eternos para você. Ele vai fazer coisas grandes, tremendas, insondáveis na tua vida. Ele vai te abrigar, vai te proteger, vai prover para você. E mais, se você crer no Senhor e confiar nele, Ele vai cumprir todas as suas promessas, e haverá um dia em que o mal será eliminado. Eliminado, não haverá mais diabo e demônios perturbando, aprisionando, encarcerando pessoas, motivando o mal. Os filhos do diabo também serão lançados no lago de fogo. Aqueles que odeiam a Deus serão lançados no lago de fogo. Não haverá mais pecado, não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes. O Senhor reinará eternamente, e os justos, aqueles que confiam no Senhor, desfrutarão da sua doce presença, em alegria, em gozo, em paz. Em paz.
Que a paz do Senhor enche o teu coração nessa noite, que a certeza de que Ele não dorme, não pisca, Ele sabe de tudo, conhece tudo, e quando você ora, o Senhor usa a tua oração até mesmo para frear o avanço do mal. Então, em vez de encher teu coração com angústia, que você possa confiar no Senhor. Verso 10 diz assim: um pouco de tempo e os ímpios não mais. O que o Senhor está falando sobre ímpio? O ímpio não é aquele que está fora dos caminhos do Senhor. O ímpio, vou repetir, é aquele que se opõe a Deus, que detesta Deus, que rejeita a existência de Deus, é aquele que não tem fé que Deus existe, que milita contra o Senhor. O ímpio também significa, na verdade, o sistema deste mundo tenebroso, e o Senhor diz: olha, um pouco de tempo isso não vai mais existir, irmãos, não vai mais ter crianças sendo piladas, porque fazem parte de outra etnia. Não vai mais haver pessoas sendo sequestradas para sacrifício humano em rituais satânicos. Não vai mais haver o tráfico de pessoas para prostituição. Não vai mais haver o trabalho escravo. Não vai, irmãos. Não vai mais haver a crucificação de crianças cristãs pelo Estado Islâmico. Não vai mais. O Senhor, Ele está às portas. Jesus está voltando. E sabe o que o Espírito Santo me instrui a te dizer? Um pouco mais de tempo. Espera um pouco mais, e o justo juiz chegará, e todo esse mal terá fim. Os humildes, mais uma vez o Senhor diz, receberão a terra por herança, e desfrutarão pleno bem-estar. Aleluia. Os ímpios, eles tramam contra os justos, rosnam contra eles. Eu vi certa vez um deputado, desculpe falar de um partido, irmãos, do PSOL, com a Bíblia na mão, dizendo assim: nós temos que destruir isso. Ele não está falando contra mim, contra você, ele está falando contra o Deus Altíssimo. Deixa com o Senhor, Deus vai tratar com ele, o Senhor vai tratar com ele. Rosnam contra mim, rosnam contra você, rosnam contra nós. Quando você faz aquilo que agrada ao Senhor, sabe o que acontece? O inferno rosna contra você. Na empresa onde trabalho, quando eu era responsável pela área de aprovação de produtos químicos, imagine que para tratar a água de Macaé, nós gastamos de cloro por mês cerca de R$180 mil, só de cloro. Nós temos uma estação aqui de 700 litros por segundo. O Guandu, irmãos, produz 40 mil litros por segundo de água. E eu era o responsável por aprovar o produto químico. E veio um deputado, eu estou falando muito em deputado hoje, né? Está repreendido. O deputado veio me oferecer facilidades para eu aprovar o produto dele. E eu falei: não. Aquele homem quase espumava. Você sabe quem eu sou? Eles rosnam quando você faz aquilo que é a vontade de Deus, quando você diz não.
Sabe, em vez de você ficar com raiva, em vez de você ficar irado contra as injustiças desse mundo, faz aquilo que é justo. E você, em vez de você ficar irado com a corrupção, não se deixe corromper. E você, em vez de você ficar irado com a traição, você seja fiel. É isso que o Senhor está nos chamando. E descansa no Senhor, descansa nele, porque aqueles que rosnam contra o povo de Deus, o Senhor vai tratar com eles. E aí, sabe o que Deus diz? Olha que maravilhoso, irmãos, para você não ficar preocupado, angustiado. Vamos ler verso 12 e 13. Os ímpios tramam contra os justos e rosnam contra eles, o Senhor, porém, ri. Sabe, eu fico imaginando a cena de pessoas tramando contra você, se articulando para te destruir, para tomar o teu lugar no emprego, para destruir a tua família, para fazer algum mal a você. E sabe o que Deus faz? Esse é meu filho, está debaixo da minha guarda. Pô, quem é você para tramar contra eles? O Senhor ri deles. Querem pegar Maria José? Maria José está na minha mão. Ninguém vai pegar Maria José. Ninguém vai derrubar essa serva do Senhor. Querem tirar a fé da Cida, querem, abalar, destruir a alegria da Cida. O Senhor fala: Cida está nas minhas mãos. Eu paguei na cruz o preço por ela. O Senhor pagou um alto preço por você, irmã Cida. Ele te ama. Ele é aquele que tem planos para você. Ele te ama, Cida. O Senhor parou minha pregação para te dizer isso, que Ele ama você. Eu sei que você chegou aqui triste, o Senhor está me dizendo, mas Ele é a tua alegria. Amém? O Senhor ri desses ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Está chegando, irmãos. O embaixador da China no Brasil disse: quem é Deus? Como quem diz? Deus não existe. Deixa com Jesus. Você vai parar de comer comida chinesa? Só porque ele falou isso? Se você parar de comprar produtos chineses, você não vai nem viver, porque tudo vem da China agora, pelo amor de Deus. Ontem eu fiquei feliz, antes de ontem, comprei uma bermuda pela internet, falei, deve ser da China. Aí chegou a bermuda, aí eu olhei, feita no Brasil, eu falei, glórias a ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu falei para o Senhor, Senhor, obrigado, abençoa essa fábrica brasileira, Jesus. Quero concluir. Colossenses 1:21 diz assim: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos de Deus, por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Diga glória a Deus. Se você crê no Senhor Jesus, você foi reconciliado com Deus. O Senhor te chamou aqui nessa noite para te dizer: crê no Senhor Jesus, e você não vai ser um ímpio, você vai ser um justo. Entrega o teu caminho ao Senhor, que você vai deixar de ser ímpio, um inimigo de Deus, para ser um amado do Senhor. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamados a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O apóstolo Paulo falando da igreja de Colossos. O que o Senhor está nos dizendo nesta noite? A diferença entre
o ímpio e o justo, aquele que se opõe a Deus e aquele que se submete a Deus, aquele que não crê e aquele que crê de todo o seu coração. E o Senhor diz: olha, se você crê, é porque você abriu o teu coração ao Senhor Jesus. Antes você também era ímpio, antes você estava separado de Deus. Na mente de vocês eram inimigos de Deus, por causa do mau procedimento de vocês. O Senhor também nos chama esta noite, irmãos, preste atenção na ênfase desta pregação, em outra ênfase desta pregação: vamos agir com retidão e justiça, porque nós fomos reconciliados com Deus. Agora não somos mais das trevas, somos da luz. Não somos mais adversários de Deus, somos amigos de Deus, amados do Senhor. Então vamos agir com equidade. Não deixa a tua boca ser usada para sair qualquer tipo de imundície, de maldição, de palavra suja. Não deixa que a tua mente abrigue maquinações que sejam detestáveis a Deus. Deixa o Senhor te usar como a luz deste mundo, como o sal desta terra que você foi chamado para ser. Nós éramos inimigos de Deus, mas diz lá o verso 22 do capítulo 1 de Colossenses: mas agora Ele os reconciliou. Diga: reconciliou. Aleluia. O Senhor nos reconciliou com o Pai. Através de quem, irmãos? Da tua força, do teu esforço, do teu bom comportamento, da tua ética refinada, da sua boa intenção? Não. Foi através de Cristo. E aí sim, através de Cristo, quando você se rende a Jesus Cristo, aí sim você nasce de novo. E aí você vai poder fazer as boas obras que de antemão estavam preparadas para você realizar. Sabia que o Senhor já preparou coisas para você realizar, boas obras para você realizar? Então deixa Deus te usar. Vou concluir dizendo a vocês: acalma o teu coração, não se ira, não deixa a fúria tomar conta de você. Confia que o Senhor está no controle de todas as coisas. Faz a tua parte, busca o Senhor e Ele vai dar fim a toda injustiça e toda maldade, e vai abençoar aqueles que nele confiam. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Você crê nisso? Vamos orar? Pai de amor, maravilhoso Tu és, Senhor, maravilhoso Tu és. Apresento esses pedidos de oração a Ti, Senhor. Meu Deus, toma André em Tuas mãos, Senhor. Ele vai passar por uma cirurgia, Jesus, para a remoção de um câncer. Tu és aquele que conhece a Andréia, Tu és aquele que tem todo o poder para curá-la. Senhor, estende Tua graça sobre a vida desta mulher, Senhor, e realiza, Senhor, ó Deus, o Teu milagre, trazendo cura divina, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, toma, Senhor, ó Deus, toma a irmã da Ieda, Senhor, a Bernadette, Senhor, cura suas emoções, sara o seu coração. Meu Deus amado, livra, Senhor, da depressão, da ansiedade, Senhor. Entra, Senhor, nesta casa, Senhor, resplandece a Tua glória, dissipa, Senhor, as trevas, Senhor, reina, Senhor, ó Deus, neste lar, Senhor. Assim também apresento o pedido de oração do Teu povo que aqui está, por si mesmo, pelo familiar, Senhor, ó Deus, ó Jesus, por um desafio que vai enfrentar esta semana. Tu és aquele que tudo pode, e eu clamo a Ti junto com a igreja, Senhor. Vem, Senhor, e dá-nos a Tua bênção, a vitória, a Tua direção, Senhor, a força, Senhor, ó Deus, ó Jesus, abre a porta certa para que o Teu povo possa passar. Que seja uma semana de bênção, Senhor, ó Deus, na Tua presença. É o que te pedimos. Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares, guardados debaixo da Tua proteção, em nome de Jesus. E que o povo do Senhor diga amém.
Estenda as suas mãos para a bênção final. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor Jesus resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz. Amém. Ao Senhor a glória. Aleluia. Louvado, bendito, exaltado seja o Senhor, hoje e para sempre. Aleluia. Antes de sair, abençoe o teu irmão. Diga: olha, que Jesus te abençoe. Espera nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Diz aí ao teu irmão: entrega o teu caminho ao Senhor. Deus abençoe, queridos. Vamos lá atrás tomar nosso caldo verde.